No Brasil, a autorização para o uso dos transgênicos acaba de completar 10 anos. Passado esse tempo, será que a população sabe do que se tratam os transgênicos? Ou ainda há dúvidas ou medo quanto à presença deles na nossa mesa? Será que o consumo desses produtos traz riscos à saúde? Quais as implicações dessa tecnologia para o meio ambiente? E quais os impactos na economia? No programa de hoje, você vai conhecer a história dos transgênicos no Brasil e a situação da produção atualmente. Vai conhecer outros usos da transgenia para além da agricultura. Embarque com a gente por essa viagem pelo Brasil, no Caminhos da Reportagem, que começa agora. Claudete, você sabe me dizer o que é? Já ouviu falar em produto transgênico? Já, mais ou menos, né? Você tem ideia do que seja, não? Eu ainda não li muito sobre isso, mas eu não compro. O pouco que eu conheço deve ser um produto sem agrotóxico. Pelo leigo como eu sou. Não sei se estou errado. São produtos modificados. Não. Vagamente, mas saber o que significa realmente eu não sei. Os transgênicos são seres vivos que têm o DNA alterado pelo homem para atender a interesses específicos, como resolver enfermidades e melhorar a produção para enfrentar a ameaça da falta de alimentos no futuro. O DNA é a parte da célula que guarda as informações genéticas passadas de geração em geração. O DNA coordena o desenvolvimento dos seres vivos. Uma planta transgênica são aquelas plantas que contêm um gene ou um fragmento de DNA de outros organismos, né? Então, por exemplo, nós podemos retirar um gene da soja, inserir no feijão, ou retirar de qualquer organismo e inserir em uma planta. Então, quando a gente faz isso, o genoma, o DNA da planta, contém um pequeno fragmento de DNA de um outro organismo, e isso, então, é que faz com que a gente chame essa planta de uma planta transgênica. A presença dos transgênicos no nosso dia a dia é cada vez maior. Um dos principais usos é no campo. As lavouras de soja transgênica já ocupam a maior parte das regiões brasileiras que produzem o grão. A planta recebe genes de outras espécies para se tornar resistente a agrotóxicos e ao ataque de pragas. Dez anos após a liberação oficial do uso de organismos geneticamente modificados no Brasil, ainda é grande o debate sobre a segurança do seu uso, principalmente na alimentação. Hoje existe uma polêmica, uma não conclusão sobre o efeito do transgênico na saúde humana. Quer dizer, não existe alguém que fala, olha, realmente isso é bom, isso é mal. Então a gente não tem a verdade, a gente acha que existe uma polêmica. E enquanto isso não for definido, a gente toma uma atitude de precaução a favor de não usar isso nos nossos alimentos, né? A Organização Mundial da Saúde avaliou já há alguns anos que não havia risco para aquelas culturas, principalmente de soja, milho e tal. Mas isso é lógico, é a ciência, né? Isso daí, cada dia vão surgindo novas pesquisas, algumas apontam risco. Tá? E aí os pesquisadores, os cientistas têm que avaliar esse risco. Quando você faz um transgênico, você sabe exatamente o que você colocou lá dentro. Você vai para o laboratório, você faz todas as medidas, você faz todo o estudo, você faz... Ele não foi produzido hoje e foi colocado amanhã para ser consumido ou para ser liberado, ou enfim. Transmite uma segurança porque ele foi muito bem estudado. Todos os seres vivos, sob situação de estresse, manifestam reações inesperadas. Com as plantas transgênicas também é assim. E nós, avaliando as plantas transgênicas antes da liberação comercial apenas sob condições ótimas, não temos como perceber as reações que elas terão sob condições extremadas no mundo real. Então nos falta essa informação. Nem todos sabem, mas no Brasil existe uma lei que regula a pesquisa e o uso de transgênicos. No Brasil há um decreto de 2003, que determinou que todos os alimentos que contêm transgênicos em sua composição, quando acima de 1%, deve ser informado para o consumidor. A informação deve vir da seguinte forma, com um triângulo amarelo no canto da embalagem, com um T dentro do triângulo. E também embaixo escrito que ali contém
organismo geneticamente modificado. Os brasileiros já consomem soja e milho geneticamente modificados e em breve estaremos comendo também o feijão transgênico. Mas será que o público sabe como identificar o transgênico nos supermercados brasileiros? Mas eu tenho para indicar que tem. Que tem transgênico. Ah, tá. Mas assim, a maioria das pessoas não sabe, Não, né? não sabe, não. Você acha que deveria ser como a informação? Como, eu acho que assim, mais explicando e maior, né? Tinha ideia de que isso aqui significava que o produto tem transgênico? Não, Você acha que deveria ser melhor informado? com certeza. Como é que você acha que deveria ser na embalagem? Olha, deveria vir a palavra mesmo, né? Transgênico. Não uma sigla para que a gente identificasse melhor. Esse aqui consta que contém milho transgênico. Esse aqui já... É só o Tzinho, né? Pois é. Você acha que tinha que ter escrito? Eu acho que tinha que ter escrito. O produto a partir do milho transgênico, é isso? É isso. Você acha que essa informação é clara? Não, desse tamanho, não dá para enxergar. Como é que eu vou enxergar isso? A soja é o transgênico mais cultivado por aqui. E a variedade mais usada pelos agricultores brasileiros é a soja RR. Ela recebeu genes de uma bactéria para se tornar resistente a um herbicida chamado Roundup, que também é conhecido pelo nome do seu princípio ativo, glifosato. Trata-se de um agrotóxico usado para matar as chamadas ervas daninhas. O produto é aplicado na lavoura, as plantas invasoras morrem e os pés de soja permanecem intactos. Tanto a semente RR quanto o agrotóxico Roundup são produzidos pela mesma empresa, a Monsanto, multinacional de origem norte-americana. Com cerca de 150 mil hectares de lavouras, Tupanciretã, no Rio Grande do Sul, se auto-intitula como a capital da soja da região sul do país. E foi nas fazendas do município que foram plantadas as primeiras sementes de soja transgênica do Brasil. Os produtores daqui e das cidades vizinhas compraram uma briga que durou anos e terminou com a aprovação pelo Congresso da Lei de Biossegurança Nacional. Na pequena cidade, com cerca de 20 mil habitantes, é fácil encontrar quem se lembra da chegada da soja transgênica. O povo não comentava que ninguém queria comprar, né? Porque o negócio do preço, né? Porque queria a soja que fazia muito, podia fazer mal para a pessoa, né, patrão? Podia gerar câncer, esse troço aí, entendeu? Era o que se falava na época. Era o que se falava na época, né? Que queriam a soja comum, que se plantasse, né? Que hoje só planta só soja transgênica só, né? Por enquanto o tempo não aconteceu nada ainda e nem vai acontecer, patrão. Almir já era o presidente da Associação de Produtores Amigos da Terra quando os agricultores gaúchos ficaram sabendo que os vizinhos argentinos estavam usando aquela nova tecnologia. Na Argentina, a soja RR foi autorizada em 1996. Em 98, a Monsanto entrou com o pedido de liberação comercial da soja no Brasil. Mas por aqui, o processo foi mais conturbado. Na verdade, nós plantávamos soja convencional e fazia plantio direto e usava o herbicida glifosato, famoso Roundup. Um cientista lá notou que nos esgotos da produção do glifosato desenvolvia assim tipo de uma espuma. E o cientista resolveu ver o que tinha naquela espuma. Aí ele foi ver que era uma bactéria que se alimentava do glifosato. Então o cientista, que naturalmente era diferenciado, ele pensou, bom, então se eu descobrir qual é o gene que está nessa bactéria, que metaboliza o princípio ativo do veneno e faz com que a planta não fique suscetível ao veneno, e nós colocar na soja, essa soja ficar resistente ao veneno, vai ser show de bola. E o cara fez isso. Então, para nós que conhecíamos a soja, conhecíamos o herbicida, conhecíamos as nossas deficiências e o potencial do herbicida, sabendo da notícia, nós procuramos a empresa e que queria saber quando é que eles iam trazer essa tecnologia para o Brasil. Para nossa surpresa, quando nós vimos duas ações, do IDEC e do Greenpeace contra a liberação dos transgênicos no Brasil. Ainda não tinham estudos adequados sobre os impactos para a saúde e para o meio ambiente. E desde 98 até 2003, esses transgênicos foram barrados no Brasil, que através de uma medida provisória no início de 2003, isso acabou sendo liberado. Quando a gente viu que funcionava, e nós vimos também que o Brasil seria o celeiro, o maior produtor de soja do mundo, essa tecnologia deles, em termos de custo, em termos de aumento de produtividade, colocava eles numa vantagem muito superior à nossa.
em produtividade, em custo de produção, em tudo. E inviabilizar a nossa produção de soja. Um dos principais argumentos na defesa dos transgênicos é que sem eles não será possível produzir alimentos suficientes para atender à demanda mundial. Nós não concordamos que larga escala ou pequena escala, como que nós alimentaríamos o mundo em pequena escala? Essa é uma pergunta que fica, porque normalmente o ambientalista fala, não, é agricultura, monocultura disso, monocultura daquilo. Nós precisamos alimentar esses 6 milhões e tal de pessoas que tem aí, caminhando para 9, o que deveria ser reduzir o tempo para chegar, aumentar o tempo para chegar em 9, reduzir o crescimento. E eu vejo Rio mais 20, não sei o que, ninguém fala disso. A soja, por exemplo, é uma commodity, né? Ela vai ser exportada em grande parte para outros países, no caso a China, a principal consumidora, né? Para alimentação tanto humana como também alimentação animal, né? O que nos deixa mais angustiados, eu que trabalho com plantas nativas e biodiversidade, é que nós viajamos para o interior, uns anos para cá, e vemos enormes desertos de soja ou milho, enfim, grandes monoculturas, e aquele pequeno matinho que existia e que a gente levava os alunos para ver, não existe mais. E o produtor, o argentino, ele colocou para nós, vocês querem a soja transgênica, nós levamos lá na lavoura de vocês. E trouxeram essa soja aqui. Uma variedade era chamada de Mercedes 70, porque veio num caminhão Mercedes de anos 70. Mas a variedade, o apelido mais consagrado era o Maradona, porque era craque no sentido dos grandes tempos do Maradona. Realmente era uma soja diferenciada em termos de produção. Por quê? Porque ela não tinha competição com as invasoras e a umidade que vinha e os nutrientes que vinham eram aproveitados por ela. Era show de bola. Enquanto no interior do estado, os produtores já colhiam as primeiras safras de soja transgênica, aqui em Porto Alegre o governo do estado tentava impedir o cultivo de produtos geneticamente modificados. O governador da época, Olívio Dutra, queria declarar o Rio Grande do Sul como estado livre de transgênicos. Quase um embate com o brigada e com o governo, que era contra na época, né? Deu várias manifestações, quase se indo para o lado da violência mesmo. Sacas de soja transgênica plantadas ilegalmente chegaram a ser queimadas em ações de fiscalização. Agricultores foram autuados e multados. A Polícia Federal abriu inquéritos para investigar a chegada das sementes no país. No dia 25 de setembro de 2003, o governo finalmente assinou a medida provisória que autorizou o plantio de soja transgênica no Brasil. Em março de 2005, o Congresso aprovou a Lei de Biossegurança, que estabeleceu normas de segurança e de fiscalização das atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados. A mesma lei regulamentou o uso de células-tronco embrionárias humanas em pesquisas. Depois da soja, também foi autorizado o cultivo de algodão transgênico em 2003 e milho transgênico em 2007. Desde então, eles vêm dominando as lavouras brasileiras. Hoje, a área plantada com grãos no Brasil é de 55 milhões de hectares. Desse total, 40 milhões receberam sementes transgênicas na última safra. Hoje somos o segundo maior semeador de transgênicos do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. A soja lidera com folga nos dois países. Aqui ela ocupa 67,2% da área com culturas geneticamente modificadas. Depois vem o milho, com 31,2%, seguido pelo algodão, com 1,5% da área total que usa a tecnologia. Com o milho transgênico, a história foi um pouco diferente. O produtor teve contato com as sementes de forma legal, por meio de revendas autorizadas. Tiago Sartori comanda, junto com 2 irmãos, as terras que herdaram dos pais no município de Pejuçara, Rio Grande do Sul. Nos 300 hectares, eles plantam em sistema de rotação trigo, cevada, aveia preta e, principalmente, soja e milho. A primeira semente transgênica que chegou foi a soja, resistente ao glifosato, né? O milho veio mais tarde, mas nós plantamos o milho transgênico há uns 5 anos. Estamos plantando o milho transgênico. E o que motivou vocês a começarem a implantar a tecnologia? Esse milho te dá condição de tu aumentar a produção, aumenta a caixa produtiva, né? Um milho convencional sempre vai ter ataque de pragas, como o transgênico também tem, mas mais leve. Antes do transgênico, a nossa média aqui era de 100 sacas por hectare. E agora, associado a essa tecnologia do milho transgênico e a irrigação, associados, a gente conseguiu levar essa produtividade para mais de 200 sacas por hectare.
Você acha que teria como aumentar a produção sem o transgênico? Existe alguma alternativa a ele? Ou é uma tecnologia que está aí e tem que ser usada mesmo? Olha, eu sou transgenista. Não, eu acho o seguinte, eu acredito que existem várias formas. Claro que existe. Mas a gente sempre procura o caminho mais curto, né? O resultado mais imediato. E eu acredito que a vinda do transgênico, para nós aqui, foi essencial. A gente aumentou na produção da soja, aumentou na produção do milho e acredito que temos muito mais a aumentar investindo nessa tecnologia. Uma das promessas da manipulação genética, quando ela começou a ser implantada na agricultura, era a diminuição do uso de defensivos químicos nas lavouras. Mas hoje o Brasil é o país do mundo onde mais se usa agrotóxicos. Será que a transgenia não está mais entregando as soluções que o agricultor esperava? Confira no próximo bloco do Caminhos da Reportagem. Em Juí fica a sede da Associação dos Produtores de Milho do Rio Grande do Sul. Nossa recepção na cidade foi calorosa, um belo café da manhã. Pudim, bolo, pamonha, curau, tudo à base de milho transgênico. E as senhoras que organizaram o banquete fizeram questão de dizer, ali não tinha nem metade das receitas da comunidade. Nossos avós criaram os filhos, a família toda, com a produção de milho. Era polenta com leite, era polenta, né, de meio-dia e de noite, né, sempre, né. Então, a gente pensou, bom, por que não, né, buscar o que foi feito antigamente, trazer para hoje. Daí a gente montou aquele livrinho, né, que tem ali várias receitas. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de milho, atrás dos Estados Unidos e da China. Para a safra 2013-2014, são esperadas quase 79 milhões de toneladas. Existem mais de 1.300 produtos derivados do grão. Nos supermercados, ele é usado na produção de óleo, farinha, amido, cereais matinais e salgadinhos. E esses são só alguns produtos. A maior parte da produção vai para a alimentação animal, entre 60% e 85%, dependendo da safra. O milho transgênico mais usado pelos produtores brasileiros é o chamado milho BT. BT vem do nome de uma bactéria, Bacillus thuringiensis. Essa bactéria é tóxica para várias espécies de lagartas que atacam as lavouras. Descoberto no início do século passado, o bacilo passou a ser usado diretamente como inseticida na agricultura europeia no final da década de 30. Mais tarde, com a manipulação genética, foi possível inserir o gene que produz a toxina dentro da planta do milho. Quando a lagarta come alguma parte do milharal, acaba morrendo. Além dessa característica inseticida, também há no mercado um milho transgênico com um gene de resistência ao glifosato, o mesmo agrotóxico usado nas lavouras de soja. O glifosato mata as ervas daninhas ao redor do milho modificado e ele resiste. No distrito de Bozano, em Santa Lúcia, Rio Grande do Sul, boa parte da produção desta lavoura de milho vai parar nos galinheiros do Seu Mariano, que comercializa ovos há 32 anos. São 12 mil galinhas poedeiras. Na ração que ele mesmo prepara, vai uma mistura de milho, farelo de soja, farelo de ostras, trigo, sal e alguns minerais. O milho, ele, em quantidade, no volume da ração, ele é uns 60%. Dá uns 450, quase 500 sacos por mês, né? E esse milho é do milho transgênico, né? Sim. O senhor teve receio de usar? Mas não tem como ter preconceito. O farelo de soja é transgênico. O soja que hoje tu come, o azeite é transgênico. Tudo que tu comer derivado de soja é transgênico hoje aqui, né? E se não comprar transgênico, não tem, né? Hoje eu não produzo mais sem ser esse, né? O milho também está na ração de bovinos, suínos, aves e peixes. Nestes casos, a lei não obriga que seja informada no rótulo a presença de transgênicos na cadeia de produção. Há um risco de que o consumidor esteja consumindo os transgênicos de forma indireta através da alimentação da carne, né? E isso
é grave, porque isso não é rotulado. E por que não é rotulado? Porque a legislação define que tem que haver 1% no mínimo de transgênico para que haja rotulagem. E, na verdade, é difícil de verificar a porcentagem de transgênico da carne. Embora a rotulagem seja determinada por uma lei federal, a fiscalização fica a cargo das vigilâncias sanitárias municipais e estaduais. A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, tem o único laboratório público federal capaz de analisar a presença de transgênicos em alimentos industrializados. A partir dos laudos da equipe da doutora Maria Regina, as vigilâncias sanitárias podem autuar as empresas que estejam descumprindo a lei. Se o produto contém mais de 1% e não está rotulado, ele vai tomar as medidas cabíveis, desde uma simples notificação até o recolhimento do lote. Há no Congresso Nacional alguns projetos de lei que visam barrar essa rotulagem, ou seja, desinformar ainda mais o consumidor, deixar ele menos informado para exercer os seus direitos. Para o autor da proposta, que retira dos rótulos o triângulo amarelo, a liberação do cultivo desses alimentos pelos órgãos responsáveis já atestaria a segurança deles. T é um termo que parece que é um problema, né, em cima de você consumir aquele alimento. A própria população, numa pesquisa feita, 78% dos entrevistados associavam o T com um sinal de trânsito. Nem ele sabe o que é o T. E os fabricantes, o que pensam sobre isso? A Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação defende a rotulagem dos produtos transgênicos como parte do direito do consumidor de ser bem informado sobre os alimentos que consome. Mas a entidade critica a obrigatoriedade do símbolo com a letra T, por considerar que ele não é claro para o consumidor, e defende que seja obrigatória apenas a frase "contém transgênico", nos casos em que haja pelo menos 1% deles na composição. E em 2011 nós fizemos um trabalho com a Secretaria de Estado do Rio de Janeiro e todas as amostras coletadas, nenhuma delas estava rotulada, com exceção de uma marca. Pegamos as mesmas marcas em 2012 e algumas agora em 2013 e vimos que muitas já estão rotulando os produtos. Então a gente pode dizer que mais ou menos 50% já estão rotuladas. Mas ainda tem um grande número de fabricantes que ainda não rotulam. No Brasil, o uso de transgênicos para qualquer finalidade, desde a pesquisa até a comercialização, depende de autorização da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. Ela é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A comissão não tem laboratórios, nem realiza pesquisas próprias. As análises de segurança para o meio ambiente, a agricultura e a saúde humana e animal são baseadas nos estudos dos próprios interessados, que fazem os pedidos de liberação. O agrônomo Leonardo Melgarejo, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, está no final do seu 3º mandato na comissão. Ele questiona o método de aprovação de transgênicos no país. Na maior parte dos casos que eu presenciei, o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente pediram e o Ministério do Desenvolvimento Agrário pediram que os produtos não fossem liberados sem maiores estudos. Mas o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura e outros consideraram que os estudos disponíveis eram suficientes. E hoje, na CTN-Bio, a escola predominante é daquelas pessoas que não têm dúvidas em relação aos transgênicos. Vocês percebam que a ciência ela se desenvolve com base nas dúvidas. No entanto, na CTN-Bio, predomina o grupo que não tem dúvidas. O professor Paulo Bracher já participou da comissão e também critica a composição do grupo. A CTN-Bio ela é composta por também membros que fazem parte de empresas ou que têm ligação com empresas. Então você tem um conflito de interesses enorme. Todo indivíduo que, uma vez membro da CTN-Bio, ele vai ter uma postura ética e vai, toda vez que ou a entidade dele, ou a instituição dele de origem, ou um produto que ele tinha participado, mesmo que minimamente, ele sai dessa votação. A maioria dos pedidos de liberação feitos à CTN-Bio vem do setor agropecuário. A principal bandeira da indústria de sementes e defensivos, quando os transgênicos chegaram ao mercado agrícola, era a diminuição das aplicações de agrotóxicos. As lavouras modificadas precisariam de menos produtos químicos. Mas na mesma proporção em que as plantas geneticamente modificadas foram adotadas pelo agricultor,
cresceu no Brasil o uso dessas substâncias. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, entre 2002 e 2011, a área plantada no Brasil aumentou cerca de 30%. No mesmo período, a quantidade de agrotóxicos aplicados nas lavouras passou de 600 milhões de litros para 853 milhões de litros, crescimento de 42%. Dados da Anvisa revelam, enquanto no mundo a evolução do mercado de agrotóxicos foi de 93% em 10 anos, no Brasil a venda dos defensivos aumentou 190%. Desde 2008, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta. Isso sem contar o uso de defensivos contrabandeados, que não entram nas estatísticas do setor. As nossas plantas elas estão mais baixas, mais produtivas e elas têm menos folha. Então nós não podemos deixar as lagartas comer as folhas, porque vai comer direto o pulmão da planta. A gente não pode também deixar competir com invasora, porque vai atingir diretamente a umidade e os nutrientes, vai diminuir a produtividade. Então hoje as variedades elas têm um potencial produtivo maior, mas elas precisam ser mais protegidas. Numa coisa, os produtores têm razão. O aumento da produção agrícola brasileira é inegável. O Brasil colheu quase 72% a mais em 2011 do que em 2012. A safra passou de 97 milhões de toneladas para 166 milhões. E são justamente os campeões de produtividade os maiores consumidores de defensivos. Só as lavouras de soja absorveram em 2012, ano do último levantamento disponível, 47% dos agrotóxicos vendidos no país. O glifosato, principal químico usado na soja transgênica, é considerado pela Anvisa um agrotóxico de baixo risco. Existe um rigoroso controle do Ministério da Agricultura sobre isso e exige das empresas, na hora de registrar, uma série de testes demonstrando isso. Então, usando adequadamente, os produtos químicos são relativamente seguros. Em 2012, um estudo do cientista francês Gilles-Éric Seralini assustou o mundo. Ele atribuía ao consumo de glifosato e milho transgênico o surgimento de tumores em ratos. A pesquisa foi feita em sigilo, envolveu 200 cobaias e durou 2 anos. Pouco tempo depois da publicação dos resultados, o governo brasileiro pediu um parecer da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. 2 pesquisadores da CTN Bio e outros 2 estudiosos independentes concluíram que o trabalho de Seralini não era confiável por cometer algumas falhas de procedimentos. Entre elas, a escolha errada da linhagem de ratos, que já teria uma predisposição para desenvolver câncer. Se depender das variedades de transgênicos usadas hoje, o consumo de agrotóxicos deve continuar aumentando. Isso porque, com o passar do tempo, as tecnologias vão se perdendo. Os efeitos desejados adicionados às plantas vão deixando de funcionar. Quando você cultiva um só tipo de cultura durante muito tempo e na não existência de outras culturas também, você acaba selecionando plantas que são resistentes. Aquela proposta que a soja transgênica trouxe, ela cumpriu. Ela teve uma função. E a gente sabia que ia ter um prazo de validade. E a gente já sabe que está surgindo soja já com outro evento para superar essa deficiência no controle de invasora que está sendo apresentado hoje. Já está vindo novas transgênicas para superar esse problema. Isso é a ciência que está aí. A cada novo desafio na lavoura, a indústria de sementes aponta com uma promessa de solução. No caso do controle das chamadas plantas invasoras, outra polêmica se instalou no país. Em relação à CTN Bio, hoje ela está com 3 processos da Dow Chemical relacionados à liberação de transgênicos, seja soja ou milho, né, ligados à resistência ao herbicida 2,4-D, que ele é muito mais tóxico, segundo a Anvisa ele é muito tóxico, altamente tóxico. O 2,4-D é um dos componentes do agente laranja utilizado na Guerra do Vietnã, né? Ele tem então um potencial muito mais tóxico do que o glifosato, porque justamente o glifosato não está dando conta do combate às chamadas ervas daninhas. O agente laranja desfolhava as árvores para aumentar o campo de visão dos soldados americanos. 2,4-D é um herbicida que vem sendo utilizado na agricultura brasileira e mundial há mais de 60 anos.
né? Então, ele vem sendo avaliado e reavaliado pelas mais diferentes agências reguladoras ao redor do mundo. Nós temos um número enorme de agências que são extremamente criteriosas, assim como é o processo aqui no Brasil, outros países têm agências extremamente criteriosas. O receio é que com a liberação de soja e milho resistentes ao agrotóxico, o uso deles se expanda. O Ministério Público Federal está acompanhando o processo. O que é que determina a Constituição? Que a democracia seja cumprida, que a população seja ouvida, que os direitos humanos sejam respeitados, que haja cuidado e cautela para com a saúde pública e para com o meio ambiente. Essas são as pautas do Ministério Público, né? Nós estamos aqui para realmente verificar se esses direitos estão sendo lesados. Fiquei impressionada porque, considerando os estudos de universidades de grupos de pesquisa, na sua quase totalidade, eles apresentavam algum dano, ou sobre o meio ambiente, ou sobre animais de laboratório, ou até estudos realizados com seres humanos, apontando efeitos danosos e preocupantes para o 2,4-D. De 2010 para cá, são muitas as evidências de problemas teratogênicos, de problemas carcinogênicos, de problemas de informação neurológica, de problemas dos rins, de problemas hormonais de uma maneira geral. Então, o que nós devíamos estar discutindo? É qual o veneno que nós preferimos que esteja nos alimentos ou se nós temos alternativas mais viáveis para resolver o problema da alimentação. Uma pilha de pneus abandonados, tempo chuvoso e cerca de 1000 mosquitos Aedes aegypti. Quer saber por que eu estou soltando eles aqui? Confira no próximo bloco. Os agricultores costumam chamá-la de insaciável. A pequenina lagarta Helicover parmígera tem atacado culturas inteiras de algodão, soja, feijão, milho e hortaliças. O surgimento dessa nova praga fez com que o governo autorizasse o uso de uma substância até então proibida e que vem aumentar a lista de agrotóxicos em uso no país, o benzoato de emametina. A espécie foi identificada pela primeira vez na Bahia na safra de 2012 e a Embrapa calcula prejuízos de 10 bilhões de reais desde que a praga entrou no território nacional. Já está autorizado a importação do produto, só que nós na Bahia temos um problema que é a não autorização do Ministério Público, porque o Ministério Público alega que precisa ser mais testado na região. Na realidade, o Ministério da Agricultura foi sensível aos apelos dos produtores de que nós estamos sob um regime de calamidade. Essa praga pode dizimar as principais culturas agrícolas do país. João Carlos acompanhou na própria lavoura a chegada da helicoverpa. Ele planta soja, milho e algodão. E não é fácil combatê-la. Março, abril foi uma verdadeira guerra. Nós perdemos aí 20% de produtividade e aumentamos o custo em cerca de outros 20%. No caso da soja, já existe uma variedade transgênica resistente a lagartas. É a soja intacta da Monsanto, que vem sendo apontada como uma das ferramentas para controlar a helicoverpa. Nós temos a tecnologia do intacta, de uma cultivar que tem tolerância à lagarta e ao glifosato, e aqui uma cultivar só tolerante ao glifosato. Então a gente vê que o ataque de lagartas ele causa um dano visível, né? Isso que aqui a gente já tem até aplicação para controlar a lagarta, né? No milho, a tecnologia usada desde 2007 já não responde às expectativas. Esse milho, como você estava falando, esse é transgênico. É transgênico. Ele é BT. Ele teria que ser resistente à lagarta. Ele teria que resistir a essa lagarta. E aí, você está pagando pela semente? Pela tecnologia que hoje não está mais funcionando. No sistema de rotação de culturas, a mesma área é usada para plantar primeiro milho e depois soja. Isso ajuda a diminuir a erosão, a controlar as pragas e a equilibrar o solo. Mas a falta de cuidados específicos pode fazer com que o milho transgênico se torne uma praga na lavoura de soja. A principal cultura que você está querendo produzir é a soja, né? Então vai ter que passar um herbicida para eliminar os pés de milho, né? O milho transgênico também costuma ser apontado como grande vilão quando o assunto é contaminação genética. Para que haja a formação da espiga com as sementes, a flor de um pé precisa cruzar com a flor de outro. Com essa polinização cruzada, genes de plantas geneticamente modificadas
podem se dispersar para espécies convencionais. Isso afeta principalmente os pequenos produtores, que optam por cultivar sem o uso de sementes transgênicas. Porque a gente sabe que a semente crioula hoje, ela está cada vez diminuindo e sendo, até essas culturas, no caso de milho, por exemplo, contaminadas pelos transgênicos. No mínimo, se deveria ter a garantia para o produtor convencional de que ele tivesse uma cadeia viável de não contaminação. Hoje nós não temos. E aí, depois, na venda para o exterior, ele não vai conseguir ter, então, o selo de qualidade de uma semente convencional. Sementes crioulas são aquelas usadas por comunidades tradicionais, passadas de geração em geração pelos pequenos agricultores. Geralmente são melhor adaptadas às condições do clima e do solo das regiões onde vivem os povos tradicionais. O nome pelo qual são chamadas muda conforme a região do país. Também são conhecidas como sementes da paixão, da fartura, da resistência, da liberdade ou sementes da gente. A biotecnologia veio para ficar, é um negócio que não tem como hoje se pensar em agricultura sem a ajuda dessas tecnologias, mas nós não podemos esquecer de manter os nossos bancos de germoplasma das variedades convencionais, até porque no futuro a gente não sabe o que pode acontecer. Deveríamos ter para cada variedade transgênica o lançamento da similar não transgênica, para que o produtor possa ter a opção de comprar uma ou outra. A falta de opção do agricultor na hora de comprar sementes convencionais se reflete em toda a cadeia produtiva e chega até a mesa do consumidor. O direito de escolha fica comprometido. Esta fábrica de alimentos feitos à base de produtos orgânicos tem dificuldade para encontrar matéria-prima. Primeiro, achar o produtor de milho orgânico. Bom, achamos. Resolvido? Não. Porque ele chegava aqui úmido, então a gente tinha que secá-lo aqui, né? Diferente do transgênico, que você já tem a especificação commodity pronta. Muito bem. E agora, como que a gente faz? Não tem o grits, que é o que vai fazer o salgadinho. Vamos importar um moinho de pedra dos Estados Unidos para moer esse milho orgânico, né? Toda a cadeia, as máquinas, é tudo feito para produto processado, industrializado. Mesmo comprando de fornecedores cadastrados que produzem grãos não transgênicos, a empresa faz testes próprios no caso da soja. Porque, na verdade, assim, essa soja não é orgânica e hoje em dia a quantidade de soja transgênica que se tem no mercado é muito grande. Então, assim, para contaminar é muito fácil. Então, a gente tem que fazer isso, que é a nossa garantia. O fornecedor já garante para a gente, já manda uma declaração falando que não é transgênico, mas mesmo assim a gente faz esse teste para confirmar. A indústria convencional se defende, alegando que a adoção da transgenia é definida no setor agrícola. O resultado? Em muitos casos, o consumidor não encontra mais produtos feitos sem transgênicos. Eles estão em todas as marcas disponíveis nos supermercados. Quando os produtos não se destinam ao consumo humano, a rotulagem costuma ser mais eficiente. No caso das rações, para cães, gatos, aves e peixes, é quase impossível encontrar marcas sem o triângulo amarelo. Surgiu em 2009, no Mato Grosso, um dos maiores produtores de soja do país, o programa Soja Livre. É toda uma cadeia de produção na qual não entra soja geneticamente modificada. A população da Europa e da Ásia, eles demandam bastante esses produtos não transgênicos, né? Então, para a alimentação humana, da alimentação animal, consequentemente, alimentando o animal vai voltar para o consumo humano, né? Então, como eles dão muita prioridade para esse produto convencional não transgênico, então eles são mercados que absorvem muito fortemente essa soja. E pagam a mais por ela. Pagam a mais por ela. Seu Moacir está em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, há 11 anos. Veio do sul do país para investir na soja. Ele diz que o custo de plantio e a produtividade da lavoura convencional são bem parecidos com o da transgênica. Dos 1.700 hectares que eu planto, 750 é de soja livre e o restante é soja transgênica. Daí você colhe sempre colhe o soja, primeiro colhe um e depois o outro, né? A empresa que recebe o armazém, eles fazem um teste e vê se não tem contaminação nenhuma, né?
O surgimento e a adoção em larga escala dos transgênicos se deu em meio ao sistema produtivo das monoculturas, extensas áreas de cultivo de um único produto, ao mesmo tempo que aumentam os ganhos do produtor por comercializar em larga escala. As lavouras diminuem a variedade de espécies de plantas e animais de um lugar, a chamada biodiversidade. Hoje em dia, as regiões produtoras estão sendo chamadas pelos defensores da agricultura sustentável de desertos verdes. A FAO ela reconhece hoje que essa agricultura moderna ela já eliminou com 75% das culturas mesmo convencionais, né? Essa agricultura moderna, ela realmente ela não consegue conviver com a biodiversidade brasileira. Talvez esse modelo de produção devesse ser revisto, né? E aí, em vez de produzir essas commodities, produzir outras culturas, intercalar as culturas. Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, é um dos municípios com maior produção agrícola do país, mas aqui surgiu uma forma de produção alternativa, em pequena escala. Em 2006, um grupo de trabalhadores rurais conseguiu financiamento para comprar esta área de 150 hectares. Ela foi dividida em 30 chácaras, cada uma para uma família. Mais de 70 pessoas moram e tiram o sustento de uma área bem menor que as fazendas de monocultura da região. Seu Nilfio explica que, mesmo sendo um dos campeões nacionais do agronegócio, Lucas do Rio Verde não produz alimentos básicos. Hoje a família dele se dedica à criação de vacas leiteiras. Tudo vem de fora, né? Se um dia impedir de vir alimento de fora, vão comer soja, milho, frango da sadia, o porco, e mais nada, né? Então, hoje a gente tem esses dados, chega de 85%, 90% de frutas e verduras, legumes, vem de fora, vem de São Paulo, vem de Curitiba, vem de Goiás. Eu não sou contra plantar soja, mas eu sou contra querer plantar só soja. Numa outra chácara do projeto, seu Denis dá aula de produção diversificada. Alface, milho verde, jiló, quiabo, porco caipira, galinha caipira, e eu crio frango branco também. Daí a gente tem uma vaquinha de leite, vende um leite, come um queijinho. Fartura é o que mais de tudo que se pensar tem um pouco. E dá para sustentar a família com o ganho aqui da terra? Com certeza. É que aqui trabalha eu, minha esposa e meus 2 filhos, e eu tenho orgulho de morar aqui. A lavoura de soja está logo ali, do outro lado da estrada. O convívio tão próximo com os grandes produtores é um desafio. A cidade ficou conhecida no mundo todo quando um estudo apontou altos índices de contaminação por agrotóxicos. Depois de 2006, que a gente fez essa denúncia da questão dos agrotóxicos, que a pulverização que aconteceu do outro lado da cidade, queimou tudo, as verduras, tudo das chácaras aí, dos chacareiros, e que repercutiu nacionalmente, mundialmente. E por último, aquela repercussão meio que foi espantosa, a questão da contaminação do leite materno, né? O CONSEA é um órgão de caráter consultivo que assessora o governo nos assuntos que envolvem o direito à alimentação adequada e saudável. Num documento elaborado em julho de 2013, o CONSEA denunciou o controle do mercado brasileiro de sementes por empresas multinacionais que estimulam o uso de agrotóxicos. Isso ocorre por causa da venda da semente associada ao produto químico. Todos os cultivos liberados até hoje no Brasil usam tecnologia transgênica e defensivos agrícolas produzidos por 6 grandes empresas transnacionais. Elas lideram o setor em nível global. Dos Estados Unidos vieram Monsanto, DuPont e Dow AgroSciences. Também estão por aqui as alemãs BASF e Bayer e a Suíça Syngenta. Os produtores rurais reclamam do custo para adquirir os pacotes tecnológicos. Uma vez que uma tecnologia implantada, ele se sente pressionado pelo sistema. Hoje, qual produtor que planta soja convencional? Não existe. Os multinacionais sabem disso, né? Que o processo de separar uma cultivar da outra é muito difícil, né? Então, uma vez implantada a tecnologia, ela se expande. Em junho de 2013, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, motivada por uma ação da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso,
determinou que a Monsanto suspendesse a cobrança de royalties, valor pago pelo uso da tecnologia. A Embrapa é a única empresa nacional que já possui a licença comercial de uma variedade de transgênico. O feijão carioquinha transgênico foi desenvolvido para resistir a um ataque de um vírus, que causa uma doença bem conhecida pelos produtores, o mosaico dourado. Temos analisado as variedades comerciais carioca e quando comparamos com as variedades já usadas carioca, nós não encontramos nenhuma diferença do ponto de vista nutricional. Por enquanto, o feijão transgênico é cultivado apenas nas fazendas da Embrapa. A previsão é de que ele esteja disponível para os produtores em 2015. E nos anos seguintes, após as primeiras colheitas comerciais, deve chegar à mesa dos brasileiros. O que nós esperamos é que a gente possa aumentar a disponibilidade de feijão ao longo do ano, ou seja, estabilizar a produção ao longo do ano, né, evitando esses picos de preço, né, que causam problemas sérios para a população. Nós esperamos reduzir a aplicação, gerar uma redução na aplicação de inseticidas, reduzir, por exemplo, de 15 ou 16 aplicações para 2 ou 3 aplicações, para controlar a mosca branca, que é o inseto que transmite o vírus, e ela não vai conseguir funcionar como vetor do vírus. Então nós podemos manter uma população mais alta, aplicando menos inseticidas. Ao contrário do que costuma ocorrer nas sementes transgênicas desenvolvidas pelas empresas privadas, o feijão transgênico da Embrapa não vai exigir o uso de um determinado agrotóxico associado. A manipulação genética não é usada só na agricultura. Na Bahia está em andamento um dos maiores projetos voltados para a saúde pública envolvendo transgênicos. Na cidade de Juazeiro, às margens do Rio São Francisco, divisa com Pernambuco, em 2 bairros foram soltos milhões de mosquitos Aedes aegypti modificados geneticamente. A mutação causa a morte prematura das larvas geradas pelos pais transgênicos. Você cria uma grande população desses insetos, é uma criação em massa, pega os machos, esteriliza por algum tipo de fonte de esterilização, ou raio gama ou raio X, e libera esses insetos na natureza. Numa grande proporção, você lida com esses números e aí faz com que essa população se reduza. Os mosquitos, o que foi pensado foi obter o mesmo tipo de resposta, agora, ao invés de usar essas fontes radioativas, você usar a transgenia. Então aqui é o que a gente chama de colônia, que é a nossa produtora de ovos, né? Então nós temos várias dessas gaiolas. Dentro dessas gaiolas a gente tem 1.500 fêmeas e 500 machos, que estão aqui dentro basicamente para produzir os nossos ovos. Depois os ovos são contados e armazenados. Em seguida seguem para essas bandejas, onde se transformam nas larvas. Quando atingem uma fase de desenvolvimento chamada pupa, machos e fêmeas são separados. Isso é possível porque as fêmeas são maiores e ficam presas nessa espécie de funil. A soltura dos mosquitos transgênicos aqui no bairro de Itaberaba, em Juazeiro, começou em fevereiro de 2011 e foi até novembro de 2013. Nos últimos levantamentos dos pesquisadores, de todas as larvas encontradas, 86% eram transgênicas, ou seja, não se tornariam mosquitos adultos. Numa outra localidade, na região rural de Juazeiro, os resultados foram ainda melhores, com os índices chegando a 100%. O bairro não foi escolhido à toa. A falta de saneamento e fornecimento de água incentivam um comportamento que favorece a presença de criadouros do mosquito. Meu marido já teve umas 3 vezes. Já teve 3 vezes? Quase morreu por causa da dengue. Diminuiu mais os casos, né? Depois disso aí, no esgoto mesmo ali em frente da minha casa, tá tendo muitas aquelas larvinhas. O projeto já começou a ser aplicado em uma cidade inteira, Jacobina, também no norte da Bahia. Aqui, 4 milhões de mosquitos Aedes aegypti transgênicos serão liberados toda semana. Vai ter que ser contínua, ela faz uma barreira contínua. Como, por exemplo, o programa da mosca da fruta, que na Califórnia foi erradicada, e eles continuam liberando para fazer a barreira, para não ter a reintrodução. O uso de transgênicos na alimentação ainda não é unanimidade, e enquanto isso as pesquisas prosseguem. A Embrapa também promete algumas novidades para o futuro. Essas aqui nós estamos inserindo genes para a produção de fármacos. Cada vez mais tem se usado plantas para produzir fármacos, proteínas, vacinas de interesse farmacológico.
Hoje existe a biologia sintética, em que é possível sintetizar genes. Então, na realidade, o limite está na imaginação humana e de como que isso vai ser feito, em quanto tempo essas coisas vão ser feitas. A gente ficou meio desconfiada, na verdade, né? Mas assim, é uma opção que a gente tem agora no mercado, né? Vamos fazer o quê, né? Vamos ter que... Se é bom para a saúde ou não é, isso vamos deixar para os nutricionistas, né? Os argumentos, né, dos contra-transgênicos, eles são, muitas vezes, eles são muito fracos, né? A gente não... Então é isso, você vai modificar o mosquito, ele vai começar a transmitir hepatite. Não, não vai. A defesa sobre os transgênicos é de que a agricultura familiar, agroecologia, orgânicos, você não acaba com a fome no mundo. Isso é uma grande polêmica mesmo. Acho que o mundo tem que agradecer aos grandes produtores que têm a coragem de pegar seus recursos, muitas vezes nem seus, recursos de bancos, e colocarem aqui na terra. Quando dá certo e se transforma fertilizante, semente e defensivos, se transforma numa espiga de milho que está ali, é porque deu resultado. Eu acho que fazer um grande debate e olharmos para a nossa biodiversidade, a quantidade de plantas que nós temos à nossa disposição que estão desaparecendo. A gente não tem a verdade aqui, mas existem vários estudos que, se você respeitar a vocação do clima local, do controle de pragas natural, você consegue uma produtividade agrícola compatível à produção de escala com defensivo agrícola, agrotóxico, né, ou com transgênico.